vai ficar de casa. Amém, queridos? Olha só, nós temos um vídeo que nós vamos passar aqui, de um desafio que tivemos. Preste bem atenção, estamos levantando 200 cobertores. Amém, irmãos? Nós já temos 200 cobertores. A empresa que doava para nós, esse ano não pôde fazer essa doação. Então nós resolvemos comprar esses cobertores. Se você quiser maiores informações, procure aí. O Mateus está por aí. Mateus, onde é que está o Mateus? Fica de pé. Esse jovem simpático, bonito e bem casado. Amém. Onde é que está a tua esposa? Está ali, um casal bonito. Amém, né? Glória a Deus. Parecido comigo, com a minha esposa. Um casal bonito. Amém. Ricardinho, aí já a regra foi quebrada. A Pati é bonitinha, mas tu... A Pati... Ali só deu do lado da Pati. Amém, queridos. Glória a Deus. Não sei se tem mais algum vídeo, mais nada. Está passando alguma coisa aí? Tu fez assim, deixa eu entender. Que Deus te abençoe. O que ele está falando? Que mágica está passando? Ah, tá. Aqueles que querem contribuir, você pode mandar um Pix, mas mande o comprovante para que essa oferta destinada seja para a compra de cobertores. Amém. Também trago aqui um abraço da Lastênia, Catarine, Angélica e Victor e Alba. Aquela família de peruanos chegaram no Peru, foram muito amados. Me ligaram agora antes do culto: pastor, transmite que nós fomos consolados pela vida da igreja. Perdi meu filho, mas eu fui consolado. Eu queria que você transmitisse, então estou reproduzindo. Ela me ligou antes de nós subirmos para cá. E louvado seja o Senhor por sua bondade, misericórdia e graça. Acho que são isso os recados, ok? Eu tenho uma palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu queria que você abrisse no livro de Neemias. Neemias capítulo 1. Quem achou, de glória a Jesus. Tenho meditado a respeito da igreja, e eu quero me utilizar desse livro, traçando um paralelismo. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, versículo 1. E eu quero ler esse texto e provocar os irmãos para fazermos uma reflexão desse tempo que estamos vivendo. Então eu vou ler o texto aqui e peço que você preste bem atenção. Palavras de Neemias, filho de Acalias. E aconteceu que no mês de Quisleu, que é o mês de dezembro, no ano 20º, em Suzã, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns homens de Judá. E lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro e por Jerusalém. E me disseram: os remanescentes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e miséria, e o muro de Jerusalém derrubado e as suas portas queimadas a fogo. Eu vou repetir o versículo 13. E me disseram: os remanescentes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição
e miséria, e o muro de Jerusalém derrubado e as suas portas queimadas a fogo. Versículo 4: E aconteceu que quando eu ouvi estas palavras, assentei-me e me enlutei. Eu gostaria, se alguém pudesse ligar aqui, sempre quando subir no culto, está ligada essa televisãozinha, que eu gosto de ver a versão que está passando aqui. Não sei se tem como ligar esse projetor. Chiquerésimo, que isso, cara. Antigamente vinha com a vassoura. Não, quem lembra desse tempo? Nego vinha com a vassoura, o cara falando aqui, o cara aqui, tentando acertar o Fernandinho. Chique, obrigado, Júlio. O quê? Antes de eu seguir na mensagem, eu quero informar os irmãos que aqui tem um berçário que recebe os bebês. Então nós temos ali fraldário, temos professoras ali de 0 a 3 anos. Se você quiser levar seu filhotinho, você pode se utilizar das profs que estão ali. Muito obrigado pelo recado. Então, voltando ao versículo 4: E aconteceu que quando eu ouvi estas palavras, assentei-me, chorei-me e me enlutei. Ali diz, lamentei. Gostei dessa minha, me enlutei por alguns dias e jejuei e orei diante do Deus dos céus. E disse: Rogo-te, ó Senhor, Deus dos céus, Deus forte, grande e terrível, que guardas o pacto, que guardas a aliança e usas de misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam agora, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que ouças a oração de teu servo, que eu faço agora diante de ti, de dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel, que cometemos contra ti. Repita comigo: que cometemos. Mais uma vez: que cometemos contra ti. E sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Versículo 7: Em extremo nós nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, os estatutos e os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vós prevaricareis, e eu vos espalharei entre os povos. Porém, vós vos voltareis para mim e guardareis os meus mandamentos e os praticareis. E embora estejam os vossos desterrados nas partes mais longínquas debaixo do céu, dali os recolherei e os trarei para o lugar que escolhi, para fazer habitar ali teu nome. Agora eu vou te dizer aqui no versículo 10: Eles, pois, são teus servos e teu povo, os quais redimiste com tua grande força e com tua mão forte. Versículo 11: Rogo-te, ó Senhor, que estejam agora atentos os teus ouvidos e a oração de teu servo, e a oração de teus servos que desejam temer o teu nome. E concede agora que o teu servo seja próspero e lhe dê graça diante daquele homem, porque eu servia de copeiro do rei. E aconteceu, pois, no mês de Nissan, que é o mês de abril, 4 meses depois, no ano 20º, o rei Artaxerxes, que estando já o vinho diante dele, eu peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca tinha antes estado triste em sua presença. Versículo 2: E disse-me então o rei: Por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isto outra coisa senão tristeza de coração? Então temi em grande maneira. E disse eu então ao rei: Viva o rei para sempre. Como não deveria estar triste o meu rosto?
estando a cidade, a casa do sepulcro de meus pais, desertas, e as suas portas tendo sido consumidas pelo fogo. Bota a mão no coração, hein? Papai, fala conosco agora, em nome de Jesus. Queremos ouvir tua voz. Que hoje a tua palavra possa penetrar em nosso coração. Nós sabemos que a tua palavra não volta vazia, sem antes cumprir o que te apraz. E nós queremos, papai, receber tua palavra em nosso coração. Que o nosso coração seja um solo fértil. E que essa palavra frutifique a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Quantos conhecem a história de Neemias? Neemias presidiu, participou do terceiro grupo que veio para restaurar. Ele veio com a clara proposta de restaurar os muros, as portas que estavam destruídas e queimadas a fogo. Esdras tinha vindo numa comissão antes do pessoal que estava exilado, que estava escravo e que foram liberados para a reconstrução do templo. E nessa terceira incursão, aonde nós estamos lendo esse texto aqui de Neemias, fala de Neemias que estava a serviço do rei Artaxerxes, e filho de Assuero. Ele estava ali e ele servia como copeiro do rei, ele habitava no palácio, servia ao rei, e ele ali então como exilado, ele ali agasalhado agora, bem, numa boa condição profissional. Eu me lembro uma vez que eu estive em Brasília e entrei no palácio do governo, e quase entrei na sala na época do presidente. Eu não vou falar o nome do presidente porque eu não trabalho com partido político, eu sou apartidário. E eu me lembro que eu entrei numa área proibida, eu estava vendendo seguros da Caixa Econômica Federal, e eu estava lá com a minha pastinha, e eu entrei, e não tinha ninguém vigiando. Eu entrei, e de repente a segurança toda começaram a correr na minha direção, porque eu estava quase do lado da sala onde se reunia o presidente. Eu não tinha a mínima ideia de onde eu estava. E aí me tiraram quase que no ar daquele ambiente, que era um ambiente de segurança. E eu via lá que tinha alguns homens que trabalhavam como engraxates. Sabe aquele pessoal que engraxa sapatos? Só que aqueles engraxates não eram como os engraxates que a gente conhece, porque eles ganhavam muito bem, porque eles lustravam os pés, os sapatos do presidente, os deputados e senadores. E aquele pessoal tinha salário, ganhava din-din, sem contar as gorjetas. Então nós estamos falando de um cara que tinha um trabalho, ele era copeiro, mas um cara que estava no palácio e comia muito bem, servia ao rei. E ele lá nessa condição, muito bem sucedido, muito bem acomodado, ele recebe o seu irmão que vem, que estava lá talvez participando da restauração do templo, e ele pede notícias. Como é que está lá os nossos irmãos? Como é que está Jerusalém? E o que acontece? Ele recebe uma notícia não muito boa. Talvez não fosse o que ele gostaria de ouvir. E então ele recebe lá o raio-x, o diagnóstico de como estava Jerusalém. E de como viviam os seus irmãos, os seus compatriotas. E diz o texto que eles estavam em muita aflição, angustiados, pobres, e a cidade totalmente destruída. E esse texto para mim, ele é inspirador. Em que aspecto? Porque ele nos ensina como nos portarmos, como trabalharmos diante das más notícias. Como nós vamos nos portar. Esse texto nos mostra, nos revela, ele é inspirador e instrutor
porque Ele nos ensina como nós nos portarmos no dia mau, quando o dia mau vem, e aquilo que nós não esperávamos, acontece. Então, é um livro bastante inspirador para mim, porque ele nos ensina como lidar com o caos. Quando as notícias chegam até nós, e como nós vamos dar resposta para tudo isso, qual é a leitura que nós vamos fazer diante de tudo isso. E ele nesse aspecto me inspira e me motiva bastante. Hoje eu quero firmar com vocês. Vamos aprender com Neemias. Ele nos mostra aqui como a gente vai lidar com os reveses que a vida nos propõe. E quando nós ouvimos aquilo que nós não gostaríamos de ouvir, e quando o quadro, o resultado da obra não é muito bonito. Então ele recebe a notícia e diz que prontamente ele se entristeceu. Às vezes, eu tive uma irmã que perdeu seu filho, foi assassinado seu filho, um garoto lindo, era muito bonitão. Robertão sabe de quem eu estou falando, um guri bonito, surfista, era lindo. Vinícius, o nome dele. E eu me lembro que foi um caos, porque nós fomos como igreja procurar em toda a orla do Guaíba. E entramos por matos com a brigada militar, a igreja toda, até que se descobriu que ele tinha sido assassinado, foi encontrado debaixo d'água. Enfim, foi um caos. E essa mãe foi para o enterro. Era uma mulher que nasceu praticamente na igreja. E eu me lembro de chegar perto de um grupo de irmãos que questionavam o choro dessa mãe. Sabe esses ajuntamentos quando a gente se ajunta para pior, para falar da vida dos outros? Então eu cheguei perto de um grupo de irmãos que estavam ventilando, essa mulher parece que não é crente, porque questionaram o lamento e o choro daquela mãe. Como o nosso coração é perverso, como o nosso coração é mau. Às vezes nós temos um senso crítico muito elevado e queremos nos portar como Deus, e nem Deus se portou dessa maneira, porque a Bíblia diz que Jesus, que é a ressurreição e a vida, Ele chorou a morte de Lázaro. E às vezes parece que nós queremos ter um comportamento maior do que o próprio Deus. E Neemias, ele se comporta como qualquer ser humano. Ele ouve aquela notícia e o seu coração se entristece, se abate. Eu quero falar de duas tristezas que todo ser humano vai viver. Tem dois tipos de tristeza. Tem um tipo de tristeza que nos leva para um lugar de inércia, nos paralisa. Tem um tipo de tristeza que vem e assola o nosso coração, que nos põe numa caverna e promove a desistência. Nós desistimos. Nos entregamos, nos rendemos, somos consumidos por essa dor, que por sua vez nos rouba a vida. E esse tipo de tristeza nos lança nas mãos, no colo da depressão. O resultado dessa tristeza é morte. Agora tem um outro tipo de tristeza. E eu quero te falar a respeito dessa tristeza que Neemias externou como um ser normal, como eu, que se abateu. No mundo tereis aflições, tristezas, perdas.
Mas essa tristeza de Neemias lançou ele no colo do pai. Tem um segredo para nós que eu quero falar para vocês. Que a Bíblia, que formou o homem, que é o nosso manual de fé, que é absoluta para nós, ela nos ensina. Diz que quando ele ouve essa notícia, ele se entristece, e diz que ele, no versículo 4, ao ouvir essas palavras, ele chorou. Eu às vezes encontro pessoas que engolem o choro. E engolir o choro faz mal. Porque vai desencadear você, vai colocar você para viver uma tristeza que vai te tirar a vida. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você chorar, que era o que esse grupo de irmãos deveriam ter dito para aquela mãe: chora. Eu às vezes sento com pessoas, já sentei com pastores que eles engasgam. E teve uma vez, eu disse: cara, chora. Chora, velho. Então o choro foi algo que Deus colocou dentro de mim, dentro de você, que é como se fosse a ação de uma panela de pressão. Uma vez a minha filha estava chorando, e eu disse para ela: filha, esse choro, não, ela tem que chorar, não, sei que ela tem que chorar. Esse choro é um choro da tristeza ou um choro que te coloca debaixo lá da depressão e da ansiedade? Porque esse sonho nós não queremos aqui, vamos resistir. O choro que eu quero e o choro que choramos é para nos botar no colo do Pai. Esse é o choro que todo crente, você que me escuta, esse é o choro que todo crente vai ter e deve ter. O choro que nos coloca nos braços do Pai. Eclesiastes 7,3 diz: da tristeza de rosto se faz melhor o coração. Existe uma tristeza que nos lança no colo do Pai e que nos torna uma pessoa melhor. São as dores que vivemos, as tragédias que vivemos, as perdas que vivemos e que nós vamos ter que passar. Esse mundo vai trazer para nós aflições e perdas, mas todas essas tristezas, todas essas aflições vão me fazer desembocar no colo do Pai, e eu sei que todas elas serão consoladas, porque o meu Deus, o teu Deus, consola e transforma lamento e tristeza. Troca veste de lamento e tristeza por veste de alegria. Então esse é um choro que Neemias, ele chora. Olha só, eu quero falar duas coisas. Diz aqui no versículo 4, que ele chorou, na minha versão, enlutei. Existe o tempo do luto. Existe o tempo do luto e nós temos que passar por ele. Os discípulos passaram o tempo do luto. Essa mãe viveu um tempo de luto, um tempo de choro. E a segunda coisa que diz aqui, no capítulo 5, e disse Neemias: a dor, o choro precisa ser verbalizado. Mas ele precisa ser verbalizado para Deus. Corra para os braços do Pai. Chore na presença do Pai. Existe o tempo de luto. Existe o tempo de luto. Mas se você for para os braços do Pai, para o colo do Pai, vai passar. Vai passar. A nação de Israel estava enlutada. Estavam cativos antes
aqui 70 anos estavam vivendo escravizados. E Deus levanta um profeta para dizer: Jeremias, o que você vê? Ele disse assim: eu vejo uma vara de amendoeira. Aí Deus disse para ele: viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Sabe o que Deus estava dizendo? A gente não entende muito isso. Todas as nações, lá nós somos aqui ocidentais, mas nas nações orientais, os judeus sempre olhavam a vara de amendoeira, porque a amendoeira é a primeira árvore que floresce, anunciando uma nova estação. Então Deus estava dizendo: acabou o inverno, acabou o frio, acabou o luto, está vindo a primavera, está chegando o verão. Então aqui ele está enlutado, ele está choroso, ele está vivendo esse tempo, ele chora e ele ora e jejua, ele verbaliza, ele fala com Deus, ele vem aos pés. E tem uma coisa aqui que me toca, que ele diz: Pai, pecamos. Sabe, eu tenho olhado para as nossas relações, elas estão tão superficiais. As nossas relações estão tão descartáveis, que diante do primeiro incômodo, diante da primeira inconveniência, a aliança acabou. Acabou o vínculo, acabou a relação. As pessoas se tornaram descartáveis. Viver em comunidade, viver em igreja, é viver com raiz, é estabelecer vínculos, é crescermos na relação. E nós temos que entender esse movimento, nós temos que entender o que é igreja. Esse homem não vivia mais em Jerusalém, esse homem vivia numa outra nação, servindo um outro rei. Ele estava lá com a sua vida bem resolvida, mas ele não perdeu o senso de pertencimento. E eu quero falar sobre uma coisa que é demoníaca, diabólica e que tem roubado as pessoas. Existe um sentimento chamado assim, eu não me sinto parte. Já ouviram falar? Eu não me sinto parte. Isso é um capeta desgraçado. Nós temos que entender, isso é um laço do diabo, porque as pessoas estão se locomovendo, as pessoas estão migrando e andando, calcadas em sentimento. Cara, eu quero dizer para vocês, esse cara tinha um senso de pertencimento, ele era judeu, ele tinha uma pátria, ele tinha um reino que ele pertencia, e apesar de não estar lá, vivendo essa aflição, ele mantinha conexão, ele se mantinha conectado. E eu quero dizer para você que você faz parte de um reino, você faz parte de uma família. Deus te chamou para servir no lugar. Se Deus te trouxe para esse lugar, você não pode ser movido por sentimento, você tem que ter uma profunda convicção e consciência de fé. Porque, meu amado, nesse reino, aonde você nasceu de novo, Deus te planta numa parte do corpo. E se Ele te plantou nessa parte do corpo, e você entende que a cidadania do reino, a vida no reino é por fé, você não pode se permitir. Esse corpo tem ordem. Preste bem atenção, esse corpo de Cristo tem ordem. Eu falo com algumas pessoas, eu não sinto parte.
Amados, não agasalhem esse sentimento. Se Deus te trouxe aqui, ninguém foi te fazer proposta. Nós não somos pastores de ficar fazendo proposta. Apesar de alguns que não são pastores fazem proposta, nós não fazemos proposta para ninguém. Você tem que ter uma convicção de fé, saber aonde Deus lhe chamou, aonde Deus lhe plantou, e cooperar, ainda que você veja coisas desagradáveis, ainda que você ouça e veja coisas desagradáveis, mas isso não abala sua convicção de fé, sua certeza de lugar, sua identidade e propósito. E você então pega aquilo que te abate, te entristece, mas essa causa é minha, eu fui chamado, isso me diz respeito, essa casa é minha, esse lugar é meu, então eu vou aos pés do Pai. Eu não vou criticar, eu não vou murmurar, mas eu tomo como parte: Pai, pecamos, nos perdoa, mas restaura, restaura, restaura. Ele não se coloca à parte, não, porque vocês, primeira coisa quando acaba uma conversa, chega as pessoas do meu gabinete e diz assim: não, porque vocês, acabou, pode ir. Vocês, acabou, porque ele já se colocou à parte. Não é vocês, é nós. É nós. É nós. Ainda que as notícias, eu me entristeço, amados, eu me abato como Neemias, mas eu vou para os pés do Pai. E eu vou para os pés dele, eu oro. Tem os meus irmãos me cobrindo, nós vamos e nos levantamos como solução. Neemias, ele não ora por uma intervenção: Pai, vai lá e restaura, Pai, vai lá e levanta. Ele não ora assim. Ele se coloca como parte do processo, como solução para restaurar aquele mundo caído. Ele diz assim: Senhor, que eu ache graça diante do rei, me dá oportunidade. Você não tem ideia o risco que esse cara correu. Quando ele chega diante do rei triste, ninguém podia servir o rei triste, ele poderia morrer. Todos que tinham que comparecer diante do rei não poderiam incomodar o rei. Ele chega triste e o rei diz: que semblante é esse? Se tu estás bem de saúde, esse semblante é tristeza de coração. Ele estava correndo risco de vida. Diz o texto que ele temeu, porque o rei poderia mandar. Aí ele faz uma segunda coisa insana: me dá condições de eu ir lá e restaurar os muros e restaurar as portas. Nenhuma nação dominada naquela época podia restaurar seus muros e restaurar suas portas, porque isso seria sinal de resistência. Então esse homem cheio do Espírito Santo empenha a sua vida e se coloca em risco se coloca à disposição para. Tristezas vêm. Uma vez chegou um irmão e disse assim para mim: olha, vocês deveriam falar sobre dízimos e ofertas. Eu digo: cara, tem tanta coisa que nós devemos falar, mas eu já não sei mais falar mais nada, porque eu quero depender do Espírito Santo. Eu quero depender do Espírito Santo. Nós não vamos falar mais nada do que a gente acha, porque quem governa esse negócio é o Espírito Santo. É Ele que conduz a igreja. Que a gente possa compreender quem somos. Às vezes eu acho que nós vamos ter que ministrar: eu me senti em casa, eu entendo que as emoções fazem parte do processo, mas elas não são a condição para nos deslocar. Coração é enganoso, sentimento é enganoso. Você tem que ter uma convicção de fé. Quando a gente tem uma convicção de fé,
ainda que as coisas decepcionem, as notícias não sejam boas, eu me apresento como solução. Para apontar erro, não precisamos de ninguém. Nós precisamos de gente que apareça como a fim de edificar, para que esse corpo esteja saudável, ajustado pelo auxílio de todas as juntas e ligadoras. Então, se você está passando uma luta na sua casa, vem o pessoal do louvor. Vem para cá o pessoal do louvor. Você está passando uma luta, que tudo isso corrobore para lançar você nos braços do Pai. E que você pare de lamber as feridas, que você perca o seu senso crítico e se coloque como solução. Se existe alguma coisa que te entristece, te abate, ora, jejua, vai buscar o Pai. Não aceite proposta, tem uma palavra de Deus. Só Deus falando com você para vir nesse lugar. Não seguir por sentimento, você tem que ter uma convicção de fé. Não seguir por amizade, muito embora os vínculos servem para firmar e confirmar nossas decisões, porque uma igreja, ela precisa entender que igreja é um ajuntamento de amigos. Mas acima disso, antes disso, você tem que ter uma convicção de fé. Tendo essa convicção de fé, Deus está me trazendo para esse lugar, você é bem-vindo. Porque nós estamos orando para que Deus traga homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para nos ajudar a edificar. Tem muros caídos, vou dizer para vocês, estava conversando com alguns jovens na minha casa, isso aqui é um bando de louco e doente. A gente se propôs a viver junto, amados, é um preço muito caro viver junto. Sabe por quê? Porque a gente descobre os defeitos uns dos outros. E aí dá vontade de dar um pinote. Porque andar com o André Carequinha é difícil. Suportar o Ângelo é muito difícil. A Ângela nem se fala. Tenho vontade de bater nela. A Fê, tenho vontade de bater nela. Mas a gente está junto, a gente descobre os defeitos uns dos outros. É nesse lugar que Deus exercita a musculatura do perdão, do amor e da misericórdia. Vamos trabalhar. Vamos botar a mão no arado. Foi para isso que Deus nos chamou. Porque nós temos que ganhar uma cidade. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Hoje eu vim bem fortalecido. Comi muito bem. Fui almoçar na casa dos nordestinos. Vim. Comi uma dúzia de pão. Você está entendendo que Deus está te chamando? Não deixe que as circunstâncias, não deixe que teu sentimento se aparte do lugar que Deus trouxe você. Minha convicção de fé. Eu fui chamada para esse lugar. E está vindo gente para cooperar. E juntos nós vamos chegar lá. E se houver algum pecado aqui, me ligou um irmão. Acho que tem pecado aí no altar, hein? Eu vou dizer, tem. Se dissermos que não temos pecado, mentimos e a verdade de Deus não está em nós. Mas eu tenho homens íntegros. Não faltou gente para dizer, mas não me interessa o que dizem. As palavras podem machucar, mas não podem apagar a chama. Nada
vai apagar a chama do coração dos pastores de vocês. Nenhum temporal, nenhuma tempestade. A barca não vai afundar.